paz do Senhor, amados e amadas irmãs. Eu sou Renata Tannhauser e o estudo de hoje encontra-se no Evangelho de João, capítulo 17, a partir do versículo 1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. O estudo de hoje se chama É Chegada a Hora. Sim, caros irmãos, Jesus tinha convicção de que aquele tempo de ministério, tempo de ações e milagres, através da sua vida, através das suas palavras, teria um pequeno momento de pausa. Sim, ele agora enfrentaria durante poucos dias o seu julgamento. E ali ele revelaria a sua obediência ao Pai. E o capítulo 17, o evangelista João dedica exclusivamente para narrar a oração que Jesus faz por ele mesmo. Depois, ele ora pelos discípulos e, concluindo esta oração, ele vai lembrar de você e vai se lembrar de mim. Mesmo que essa oração tenha sido feita há mais de 2000 anos. E o mais fantástico desta afirmação é que Jesus compreendia e entendia todos os passos que deveriam ser dados. E ele fazia tudo isso com muita certeza. Os seus pés não vacilavam. Ele não estava diante de uma interrogação e mesmo que diante de um iminente sofrimento, ele não teria o seu coração iludido ou sequer o seu coração poderia lhe trazer qualquer tipo de dúvida, tais como: será que eu preciso passar por isso mesmo? E se eu esperasse mais um pouco? E se eu continuasse o meu ministério e mais tarde, quem sabe, outros se levantassem contra mim? Não. Ele não deu margens para que qualquer tipo de dúvida surgisse em seu coração. E por quê? Por que é que os passos de Jesus Cristo eram assim, sempre tão firmes? E eram tão firmes a ponto de convencer aqueles discípulos, convencer outros que viriam logo depois. E mais, as suas palavras, as suas ações e a sua convicção alcança a sua vida e alcança a minha vida. Isso não é surpreendente? Como ele, com tamanha prerrogativa, mesmo de fazer parte desta trindade, ele, o próprio Deus e Jesus e o Espírito Santo, ele sempre se coloca numa posição de humildade, sempre numa posição de obediência, e é exatamente por ocupar o seu papel é que ele sabe qual
é o seu lugar. Ele não quer usurpar o poder, seja do Pai, seja do Espírito Santo. Ele, além de ser obediente, é respeitoso nas relações hierárquicas. Então ele pode, com toda convicção, chegar diante do Pai e começar uma oração tão importante, dizendo: Pai, chegou a hora. Caros amigos, caras amigas, quantos de nós também esperamos alguma hora chegar? Talvez um telefonema de alguém distante, uma resposta de uma entrevista de emprego, quem sabe o resultado de um concurso público, um exame médico. Tantas são as causas que nos fazem esperar. E muitas vezes, na espera e na expectativa de algo, deixamos de protagonizar coisas de extrema importância que caberia a nós. Não foi Deus que, sendo o Pai, disse a Jesus. Ele poderia ter dito: filho, é chegada a sua hora, chegou a sua vez. Não. E por que é que Jesus pôde fazer isso? Porque ele cumpriu com a sua missão. Veja que ele diz aqui que eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Ou seja, Jesus sabia o que deveria fazer. E ele sabia quando seria o começo, quando seria o meio e quando seria o fim. E é por isso que ele poderia colocar a sua cabeça no travesseiro, ter sonhos tranquilos. Por quê? Porque tinha completado a jornada, cumprido a missão. E então era hora dele voltar ao Pai e dizer: Pai, o que você me pediu para fazer, eu fiz. Então, glorifica a mim, para que eu, através das minhas atitudes, de tudo o que eu contribuí para o seu reino, também seja evidenciado pelos homens. E, caros irmãos, o fato é que quando cumprimos a nossa função, as mais simples, se você é médico, dentro das suas funções, se você é advogado, dentro de um tribunal, fazendo a sua parte em relação ao seu cliente, se você é um trabalhador doméstico, se você é uma mãe, um pai, um líder, sua função, mesmo que você seja um estudante, o estudante também tem funções muito claras e definidas a ser cumpridas, porque todos nós temos algo maior que um dia de trabalho, que é um propósito. Qual é o seu propósito? Quando Jesus faz essa oração, ele entende que cumpriu o seu propósito na terra. E então, quando você cumpre o seu propósito, quando eu cumpro o meu propósito, nós também podemos dizer com toda a convicção: Pai, é chegada a hora. Ou, como Jesus revela nesse texto, Pai, chegou a hora. E não é porque o telefone não tocou trazendo boas notícias que isso impede de que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, porque tudo depende da forma como você vai reagir. Jesus estava prestes a passar por um julgamento completamente injusto e neste momento ele poderia fazer outro tipo de oração. Ele poderia dizer ao Pai
que aqueles homens estavam ali se levantando contra ele e que, enfim, ele tinha feito tudo que Deus havia pedido. Então, ele queria justiça. Ele gostaria que Deus imputasse a sua vingança contra aqueles homens. Jesus não perde tempo com isso, porque Jesus sabia que o meio escolhido para que essa oração fosse de fato concretizada seria passar pela dor. E ele não abriu brechas em seu coração para se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ele não abriu concessões, ele não fez conchavos. Essa é uma rica lição para nós. Mesmo que seja em meio à dor, é chegada a hora. Todas as vezes em que Jesus passou pela dor, logo na sequência, algo maravilhoso aconteceu. E ele não esperou as coisas melhorarem para fazer orações do tipo: Pai, chegou a hora. Você entende? Você entende o que eu quero dizer? Não espere o dia de amanhã. Não espere o dia em que o sol voltar a brilhar para você fazer esta oração. Pode ser que as nuvens carregadas, a tempestade esteja na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, na sua história. Faça essa oração. E a sua oração é que vai mudar o clima da sua vida. É chegada a hora. Que Deus abençoe a todos e um dia de paz.